Muito bem, minha gente. Continuando com as nossas questões, passamos agora para a questão número 10. Vamos lá. Sabendo-se que o termo destacado em se o sujeito estiver empalmando um smartphone, nada e ninguém mais existirá. Estabelece uma condição, esse se estabelece uma condição, assinale a alternativa que apresenta a reescrita correta do trecho de acordo com a norma padrão da língua. Então, olha bem, ele está dizendo, trocando esse se. Vamos ver. Letra A. Conforme o sujeito esteja empalmando um smartphone, nada e ninguém mais existirá. Você acha que esse conforme pode substituir o se? Não, né, gente? Conforme é conformidade. Aquele se é condição. Letra B. Ainda que o sujeito esteja empalmando um smartphone, nada e ninguém mais existirá. Você acha que o ainda que pode substituir o se de condição? Claro que não. O ainda que é o que mesmo? Concessão. Depois eu vou escrever para você. Letra C. Caso o sujeito esteja empalmando um smartphone, nada e ninguém mais existirá. Caso ele esteja. Esse caso aí é sinônimo de se ele estiver? Sim. É condição? Sim. Então é o gabarito. Agora D. À medida que o sujeito esteja empalmando um smartphone, absolutamente nada a ver com o se. Letra E. Para que o sujeito esteja empalmando um smartphone, para que é finalidade, também não tem nada a ver com o se. Então, sem dúvida, o gabarito é C de casa. Vou escrever para você o sentido das outras. Esse aqui, conformidade. Ok. Esse aqui, ó, concessão. Esse aqui, ó, proporcionalidade. Ok. Esse aqui, finalidade. Ok. Então, C de casa é o gabarito. Número 11. Considere o trecho a seguir. Vamos lá, gente. Considere o trecho a seguir. Já há alguns anos que estudos a respeito da utilização abusiva dos smartphones estão sendo desenvolvidos. Os especialistas acreditam motivos para associar alguns comportamentos dos adolescentes ao uso prolongado desses aparelhos e alertar os pais para que avaliem a necessidade de estabelecer limites aos seus filhos. São 3 lacunas, então temos que preencher essas lacunas. Já há alguns anos. Ah, olha só o verbo que a banca usou na primeira lacuna, verbo fazer. Já falamos dele, né? Verbo fazer indicativo de tempo decorrido não vai ao plural. Lembra do exemplo que eu dei, né? Já faz 8 meses que eu estudo. É faz 8 meses, não é fazem. Então aqui, esse já está errado e esse já está errado. Então vai ficar, já faz alguns anos que estudos a respeito da utilização abusiva dos smartphones estão sendo desenvolvidos. Os especialistas acreditam motivos para associar. Os especialistas acreditam haver ou haverem motivos. Gente, já matei a questão. Olha que maravilha. É isso que eu quero que você entenda. E eu não estou exagerando. Mesmo que você tenha errado. Veja bem, mesmo que você tenha feito sozinho antes, como eu disse, faz primeiro, depois assiste a correção, mesmo que você tenha feito sozinho e tenha errado. O que eu quero que você entenda é que se você estudar mais um pouco, se você sedimentar mais esses conteúdos, você gabarita uma questão dessa, ó, em segundos. 2 minutos é muito pouco para cada questão. Uma questão como essa, se você está seguro, você não leva mais que 30 segundos. Fazer com sentido de tempo, não tem plural, você já elimina 2. Agora é o verbo haver, ó, haver estudos, quer ver? Os especialistas acreditam motivos, estudos não, motivos para associar alguns comportamentos. Gente, eles acreditam haver
motivos. Haver com sentido de existir não vai ao plural também. Então é haver motivos, não é haverem motivos. Aí você mata essa que tem o haverem no plural, você mata essa que tem o haverem no plural e você acha o gabarito? Gabarito A. Nem vi a terceira lacuna e já matei a questão, já gabaritei a questão. Mas vamos ver a última lacuna, né, gente? Então, acreditam haver motivos para associar alguns comportamentos dos adolescentes ao uso prolongado desses aparelhos. E esses estudos, esses especialistas, têm alertado os pais para que avaliem a necessidade de estabelecer limites aos seus filhos. Esses especialistas têm alertado para e lembra também de uma regra muito fácil de acentuação. Verbo ter, ó, ele no singular tem. Depois, eles têm. Depois, ó, ele vem no singular. Eles no plural vêm. Então, se isso aqui é plural, porque ele está falando dos especialistas, os especialistas têm alertado os pais. O tem com acento. Olha aqui, ó. Gabarito A. Uma questão de que isso, hein, Augusto? A questão de concordância. Você saber se o verbo nessa situação vai para o plural ou para o singular, verbo haver com sentido de existir, o tem no plural tem que receber o acento. É uma questão pura e simples de concordância. Tá bom? Muito bem. Vamos para outra. Questão número 12. Assinale a alternativa correta quanto à concordância e à regência das palavras de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A questão fala de concordância e de regência, hein? Vamos ver a letra A. Alguns problemas posturais são devidos do uso frequente do smartphone. Alguns problemas posturais são devidos do uso frequente. O que é devido do alguma coisa? Não. Vamos lembrar? Essa expressão devido, ela vem no pacote. A expressão é devido a. Então, alguns problemas posturais são devidos ao uso frequente do smartphone. Então, já está errada a letra A. Letra B. Alguns problemas posturais são devidos ao uso frequente do smartphone. Perfeita. B de bola. Letra C. Alguns problemas posturais são devido ou não? Devidos ao. Então, errada a letra C. Alguns problemas posturais são devido a uso. Devido a uso. Gente, devido não, devidos a uso. Eu poderia até dizer a uso em vez de ao uso. Mas está errada por causa do devido. Alguns problemas posturais são devidos do não, devidos ao. Então, errada E, errada D, errada C, errada A. Gabarito, B de bola. Muito bem. Questão número 13. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Muito bem. Concordância, minha gente. Vamos lá. Letra A. Eu gosto de me adiantar na leitura dos capítulos dos livros escolares. Eu gosto de me adiantar na leitura dos capítulos dos livros escolares, porque os temas novos... Ai, gente, olha, é isso que eu digo. Uma questão dessa, com erros grosseiros, ela, na verdade, eu digo que ela nem está testando o seu conhecimento, porque ela sabe que você sabe isso. Eu digo que ela está testando a sua atenção, a sua concentração, o quanto você está atento à frente daquela prova. Gente, eu gosto de me adiantar na leitura dos capítulos dos livros escolares, porque os temas novos são muito interessantes. Então, errada a letra A. Eu gosto de me adiantar na leitura dos capítulos dos livros escolares, porque os temas novos são muito interessantes. Livros, olha a pegadinha aí. Quem não lê com atenção não percebe que está faltando um S em livro. Passa batido, porque é tão óbvio que tem que ser livros, que você não percebe que está faltando S. Muito bem. Eu gosto de me adiantar na leitura dos capítulos dos livros escolares, porque os temas novos são muito interessantes. E aí? Tudo certo.
Muito bem. Letra D. Eu gosto de me adiantar na leitura dos capítulos dos livros escolares, porque os temas novos são muito interessantes. Errada a letra D. Letra E. Eu gosto de me adiantar na leitura dos capítulos dos livros escolares, porque os temas novos são muito interessantes. E aí, faltando um S aqui. Então, errada a letra E, errada a letra D, errada a letra B e errada a letra A. Gabarito C de casa. Gente, isso aí você não sabe? Claro que você sabe. Por que a banca coloca? Porque justamente por ser tão fácil, você lê às vezes sem a devida atenção. E não percebe, como eu disse, a falta do S em livros, a falta do S em capítulos e erra uma questão dessa. Ok. Então, gabarito C de casa. Muito bem. Número 11. Considere, aqui 14, perdão. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está corretamente empregado, de acordo com a norma padrão da língua. Letra A. É fundamental a qualquer empresa oferecer boas condições de trabalho. Gente, é fundamental a quem ou a que oferecer boas condições de trabalho? A empresa. Isso é fundamental a quem? A empresa. Gente, presta atenção. Se fosse a empresa, olha aqui. É fundamental a empresa, blá, 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 blá. Agora, é fundamental a qualquer empresa antes de qualquer não teremos crase. Antes de qualquer não teremos crase. Então, a letra A ali. Por que nós não teremos crase antes de qualquer, Augusta? Porque antes de qualquer nós não usamos artigo definido. Então, aqui já está errado. Errada a letra A. Letra B. É fundamental a todas as empresas. O que é fundamental a. Antes de todas, já cantei essa pedra, né? Nem toda, nem todas, nem todo, nem todos. Jamais teremos acento. Errada a letra B. É fundamental a uma empresa. De novo, você está vendo? Eu vou bater bastante nessa tecla. Você pode até ter errado de novo. Nossa, errei de novo. Mas é por falta de atenção, porque nós já falamos disso hoje inúmeras vezes. Hoje e na outra aula de questões. Antes de uma, você só tem acento se uma for numeral representando hora. Então, esse uma aqui não tem acento. Errada. É fundamental a empresas oferecer boas condições de trabalho. Empresas não está no plural? Então, aqui não tem acento. E se fosse assim, é fundamental às empresas, Augusta, no plural, os dois no plural, aí estaria certo. Agora, é fundamental a empresa no singular, está certo. Então, essa aqui está errada. E essa está certa, o gabarito, letra E. Muito cuidado com isso, gente, para você não perder uma questão boba, né? Porque é boba, muito boba. Ok, gabarito E. Questão número 15. Ao se reescrever, o trecho, o acento indicativo de crase permanece corretamente empregado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, hein? Então, ele me dá uma frase, ele reescreve a frase aí, e ele quer saber em qual delas ficou tudo uma maravilha. Vamos ver. Quanto mais exacerbada a reação do cérebro a uma imagem negativa, mais conservador o indivíduo tende a ser. Tende a ser antes de verbo não tem. Agora, quanto mais exacerbada a reação do cérebro a uma imagem. Antes de uma, gente, eu não tenho acento. Esse uma é numeral? Não. Esse uma é artigo indefinido, então não tem acento. Então, errada a letra A. Letra B. Quanto mais exacerbada a reação do cérebro a qualquer imagem, mais conservador o indivíduo tende a ser. Gente, reação do cérebro a qualquer imagem. Antes de qualquer, já falei disso. Antes de qualquer, não temos crase. Errada a letra B.
Letra C. Quanto mais exacerbada a reação do cérebro a fotos nojentas. Gente, se eu dissesse reação às fotos nojentas, aí eu teria isso aqui, as fotos nojentas. Mas eu estou dizendo reação a fotos. Fotos está no plural, então esse A não tem acento. Então vamos lá, ó. Quanto mais exacerbada, aqui, ó, a fotos, não tem. Errada. Quanto mais exacerbada a reação do cérebro à vista de imagens negativas, ó, reação do cérebro a quê? À vista. A mais A, acento nesse A, tá certa? E na letra E, quanto mais exacerbada a reação do cérebro a todo tipo de imagem, reação do cérebro a quê? Antes de todo, não tem acento. Errada. Então, minha gente, gabarito D de dado. Augusta, você explicou tanta coisa, mas assim, eu gostaria de já saber, assim, bem pronto na minha cabeça, antes desses elementos eu não posso usar artigo, então eu não posso ter crase. Olha só, você não usa artigo de cara, antes de cada, antes de qualquer, antes de todo e todos, antes de toda e todas, antes de nenhum e nenhumas, antes de algum e algumas. Claro, plural também. Antes de todo, toda, todos, todas, nenhum, nenhum. Ah, antes de ninguém. Antes de alguém. Antes de uma, quando é artigo indefinido, quando é numeral indicando hora, sim. Artigo indefinido. Então, antes de todas essas palavras, eu nunca tenho, Augusta? Claro que não. Nenhuma dessas palavras aqui admite que nós usemos o artigo definido antes delas. Então, não vai ter crase. Ok, muito bem. Vamos voltar. Questão, então, ficou gabarito D de dado. Muito bem. Agora, número 16. Vamos lá. Há alguns anos que a Unesco, vamos lá, há alguns anos que a Unesco, não é há alguns anos não, fazia alguns anos que a Unesco vinha colhendo os dados que, nesse relatório, é possível que mais pessoas nessas condições, já que o órgão não teve acesso a alguns lugares em que essas informações precisariam ser verificadas. Disso resulta que os dados são imprecisos e que pode haver um número muito maior de analfabetos no mundo. Bom, primeiro verbo aqui, tem mais, considerando-se as regras de concordância, conforme a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Então, o primeiro verbo é o verbo fazer. Gente, fazia alguns anos que a Unesco vinha colhendo dados ou faziam alguns anos? Não é verbo fazer indicativo de tempo passado, tempo decorrido? Então, não tem plural. Fazia alguns anos. E aí, de cara, gente, olha aqui, você já elimina a letra A e a letra D. Muito bem, voltando. Então, fazia alguns anos que a Unesco vinha colhendo os dados que resultou ou dados que resultaram? Minha gente, olha só que moleza. A frase tem, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4 lacunas. Vem comigo aqui. 4 lacunas. Na segunda lacuna, você mata essa questão. Na segunda lacuna. Fazia alguns anos que a Unesco vinha colhendo dados, dados que resultaram nesse relatório. Os dados resultaram, o verbo só pode ficar no plural. O sujeito é plural. Então, dados que resultaram. E aí, eu já elimino isso aqui. Eu já elimino isso aqui. Peraí, deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se vem. Não, vem aqui. Você. Borrachinha, Claro que eu eliminei. Primeiro faziam e faziam. Esse aqui. Vem, borrachinha. Olha aqui, gente. Claro que essa
Ela não quer, tá de graça. Ok. Então, minha gente, olha aqui. Peraí, deixa eu puxar o preto. Essa aqui. Agora a borrachinha não vai querer ir embora, né? Era aí que ela vem. Vem, canetinha. Veio. Então, fazia alguns anos que a Unesco vinha colhendo os dados que resultaram nesse relatório. Eu já gabaritei a questão só com a segunda lacuna, até a segunda lacuna. Mas vamos continuar. É possível que mais pessoas nessas condições. É possível que haja, verbo haver com sentido de existir, não tem plural. Que haja mais pessoas nessas condições, já que o órgão não teve acesso a alguns lugares em que essas informações precisariam ser verificadas. Disso resulta que os dados existentes são imprecisos. Os dados existentes, no plural. Então, gabarito C de casa. Minha gente, nas questões de concordância, isso que aconteceu aqui é muito comum. Você faz a primeira, já elimina um ou dois, preenche a segunda lacuna, elimina os outros absurdos e a resposta cai na sua mão. Você vê que nós fizemos a primeira, fizemos a segunda lacuna e gabaritamos a questão, mesmo sem ver as outras duas lacunas. Isso tem um nome, segurança. Quando o candidato tem segurança, isso acontece. Ele faz a primeira, faz a segunda, gabarito na mão. Tá bom? Muito bem. Número 17. Reescrevendo-se o segmento frasal. Para construir o Brasil que desejamos, tem-se uma versão correta em para construir o Brasil que desejamos. Vamos ver a letra A. Para que construamos o Brasil do qual almejamos. Gente, para construir o Brasil, para que construamos o Brasil. Ok até aí. Agora, que desejamos, do qual almejamos. Gente, quem deseja, deseja algo. O Brasil que desejamos. Aí ele troca o desejamos por almejamos. Quem almeja, almeja algo. Não é almeja de algo. Então, não é o Brasil do qual almejamos. Errada. Seria o Brasil que almejamos. Então, a letra A está errada. Seria o Brasil o qual almejamos ou que almejamos. Tanto faz o que ou o qual. Então, a letra A está errada. Letra B. Para que construemos. Não, construemos pelo amor de Deus. É construamos. Que eu construa, que tu construas, que ele construa, para que nós construamos o Brasil a que almejamos, não. Que almejamos. O verbo almejar não pede preposição a. Quem almeja, almeja algo. Então, errada a letra B. Letra C. Para que construa o Brasil de que almejamos. Primeiro que não é construa, nós, né? Construamos o Brasil que almejamos, não é de que almejamos. Errada a letra C. Letra D. Para que construímos o Brasil, não. Construímos, não. Construamos o Brasil, o qual almejamos. Errada a letra D. Para que construamos o Brasil que almejamos. Para que construamos o Brasil que almejamos. Tudo certo. Gabarito é. Muito bem. Então, gente, uma questão de regência e de construção verbal. Na primeira parte da frase, ele cobrava exatamente a flexão do verbo construir no presente do subjuntivo. Para que eu construa, para que tu construas, para que ele construa, para que nós construamos o Brasil que almejamos. Quem almeja, almeja algo. O verbo almejar não rege preposição a, o verbo almejar não rege preposição de. Então, só quero que fique claro que aqui, para que construamos o Brasil que almejamos, poderia ser também o Brasil o qual almejamos. Tá bom? Muito bem. Questão 18. Assinale a alternativa correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Concordância. Vamos lá. Os pais devem supervisionar
com quem os adolescentes se relacionam por meio de redes sociais. Gente, olha só, os pais devem supervisionar com quem os adolescentes se relacionam, pelo amor de Deus. Se relacionam por meio de redes sociais. Então, errada a letra A. Letra B. Muito populares entre os mais jovens e os adultos, as redes sociais são um verdadeiro fenômeno. Muito populares. Perfeito. Entre os mais jovens e os adultos. Perfeito. As redes sociais, por isso que é populares. As redes populares são muito... Perdão. As redes sociais são muito populares. Perfeito. Então, muito populares entre os mais jovens e os adultos. Perfeito. As redes sociais são, perfeito, um verdadeiro fenômeno. Tudo certo, gabarito, B de bola. Letra C. As redes sociais são muito utilizadas por homens e mulheres dos mais variados estratos social. Não, dos mais variados estratos sociais. Então, olha só. As redes sociais são muito utilizadas por homens e mulheres dos mais variados estratos sociais. Errada, portanto, a letra C. Até mesmo crianças e idosos estão conectados, interagindo por meio de redes sociais? Não. Até mesmo crianças e idosos estão conectados, interagindo por meio de redes sociais. Errada a letra D. Por serem muito acessíveis, esses recursos tecnológicos requerem responsabilidade no seu emprego? Gente, por serem muito acessíveis, esses recursos tecnológicos requerem responsabilidade no seu emprego. Então, errada a letra E. Você observa que os erros de concordância são bem simples, né? Mas você tem assim que estar extremamente atento, ligado, para perceber o erro, senão você passa batido e não percebe. Então aqui, ó, por serem muito acessíveis, porque está falando dos recursos, então tem que ser plural. Aqui, idosos e crianças conectados, no plural. Aqui, estratos sociais, no plural. Aqui, os adolescentes se relacionam, no plural. Agora, muito populares entre os mais jovens e os adultos, as redes sociais, e aí populares porque está concordando com redes sociais, são um verdadeiro fenômeno. Tudo certo, gabarito B de bola. Muito bem. Minha gente, veja, nós já falamos de várias questões de crase, regência, concordância, pontuação, análise sintática, né, na outra aula. Todos esses assuntos, eu quero que você entenda uma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Augusto, eu estou aqui deprimido na minha cadeira, porque eu já errei tanto, Augusto, mas tanto, Augusto. Você pode ter até errado tanto, mas o que eu quero que você entenda e ponha na sua cabeça de uma vez por todas é o seguinte: não existe mágica, não existe varinha de condão, não existe pozinho de pirlim-pim-pim. É pé no chão. Eu sei o que eu tenho que estudar, eu sei o que eu erro mais, aquilo em que eu tenho mais dúvida e eu preciso estudar exatamente isso mais. E assim, pegar aquele conteúdo todo que você viu, muita coisa que nós vimos, gente. Se você parar para colocar no dedinho tudo que nós vimos de teoria ao longo das nossas 8 aulas, acentuação, ortografia, crase, regência, concordância, pontuação, análise sintática, pronomes, valores do que e do ser, verbos, gente, interpretação, semântica, orações, tudo isso você viu comigo. Ah, mas, poxa, mas eu vi, mas eu não lembrava daquilo direito. Então você vai ver de novo, você vai estudar mais, você vai pegar todas aquelas frases que eu uso durante a aula para explicar como exemplo, vou copiar e fazer de novo. Gente, ninguém sedimenta isso tudo, aprende isso tudo, sem exercitar, sem rever aquele conteúdo e depois, exercitar muito. O exercício é o segredo do sucesso. Se você estuda a teoria, mas não exercita, você não sedimenta aquilo. E quando você encontra uma questão sobre aquilo, você erra, achando fácil até. Então não tem que se deprimir. Ah, estou errando, estou deprimido. Não é para ficar deprimido. É pé no chão para saber o que está errado, o que ainda não conseguiu aprender direito, estudar mais, gente. No próximo bloco, continuamos com as nossas questões. Até já.